Oeste Sem Filtro e todos os programas da Oeste são transmitidos pelo YouTube. Nós continuamos também na plataforma Rumble. Oeste Sem Filtro ainda está na Rádio Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Hoje é dia 1º de março de 2023. Confira os destaques desta quarta-feira. Senado reduz jornada de trabalho para 12 dias por mês. Janja é estrela de reunião com ministras do governo. STF mantém prisão do ex-ministro Anderson Torres. Tem muito mais agora no Oeste Sem Filtro. Com o apoio de Rodrigo Pacheco, o Senado tornou oficial a semana de 3 dias. A partir de agora, nada de importante será votado às segundas e sextas-feiras. Os senadores ainda criaram outra inovação, o mês de 3 semanas. Na quarta, o trabalho será feito à distância. Na prática, os senadores terão de trabalhar em Brasília apenas 9 dias por mês. Para começar nossa rodada de análise e comentários, quero dar as boas-vindas a Cristina Grêmio. Cris, muito boa noite. Também quero essa semana esse mês de 3 semanas, né? Só para a gente lembrar para nossa audiência, um senador hoje recebe um salário aí de R$ 39.200 e a partir de abril houve um reajuste e o valor será de R$ 41.600 para 9 dias presenciais em Brasília, hein, Cris? Oi, Paula, boa tarde para você, Augusto, Segré, Ana Paula e para nossa audiência. Eu vou começar de trás para frente, essa parte do aumento salarial, né? Quando a gente lembra que o assalariado que ganha salário mínimo vai ter, aliás, teve R$ 18 de reajuste, é de dar nó no estômago saber que os senadores, esses que passam a trabalhar 3 vezes por semana, oficialmente, né, ali presencialmente no plenário, 3 dias por semana, 3 semanas por mês, esses vão ter mais de R$ 2.000 de reajuste, né? Sai de 39 para 41 mil e alguma coisa. É inacreditável. E aí a gente não vê o Senado nos representando como gostaríamos. É claro que não dá para fazer a generalização, tem gente trabalhando muito mesmo ali no Senado. A gente viu, né, o esforço que foi para tentar mudar o status quo no dia da posse e da eleição do presidente, acabou vencendo o toma lá da cá, a política que está instalada de novo no executivo também, né, dos conchavos, das alianças, e sabe-se lá mais que tipo de troca de favores, e Rodrigo Pacheco segue à frente do Senado. E aí é esse o Rodrigo Pacheco que fez... que comandou, né, não foi só ele, mas que fez essas mudanças criativas, inovadoras, né, no sistema de trabalho dos senadores. A gente sabe que a gente está vindo de uma pandemia em que todos nós, né, não só os parlamentares, foram obrigados a se adaptar. A imensa maioria dos brasileiros, teve gente que continuou tendo que enfrentar o vírus, em ônibus lotados, inclusive, né, a revelia do que diziam os donos da ciência e da verdade, e tiveram que seguir a vida, e também de todos aqueles profissionais de saúde que recebiam os doentes nos hospitais e postos de saúde, mas muitos, a imensa maioria dos brasileiros, teve que se adaptar a outra forma de trabalho virtual. No caso do parlamento, eles demoraram muito a encerrar o lockdown presencial, né, para voltar no presencial. Até hoje não houve uma explicação do porquê. Se tivesse sido por economia, né, para se pagarem menos passagens aéreas para os senadores, talvez até dispensar muitos dos funcionários comissionados, tudo bem, acho que todo brasileiro aceitaria, mas não foi o que aconteceu. Eles esticaram esse sistema de trabalho virtual e, pelo visto, gostaram, apesar da gente saber da ineficiência, né, do mal que faz para o país não haver a presença do nosso representante lá para pressionar o presidente do Senado, por exemplo, para colocar em votação pedidos de impeachment de ministros do STF que desrespeitam a Constituição. Nada disso aconteceu. Então, vamos ver como vai funcionar essa nova forma de trabalho. Cara, vai continuar sendo cada vez mais. E só um aviso para você que chegou agora, Ana Paula Henkel está com um probleminha de conexão, está com uma instabilidade de energia, porque houve uma tempestade muito forte na Califórnia agora, então ela está tentando se conectar para entrar conosco logo mais. Enquanto isso, quero dar as boas-vindas a Gustavo Segré, hoje conosco aqui no estúdio. Muito boa noite, Segré, você que cobre bastante economia, você fala muito em contabilidade criativa, né, Segré? Agora tem a jornada de trabalho criativa aqui no Senado. É uma babaquice genial, porque, primeiro, boa tarde a aqueles que nos estão assistindo, Paula, Augusto, Cristina. Aí
o que o Congresso está tentando fazer, o Senado nesse caso, é nivelar para baixo na produtividade. Eu fiz uma conta muito rápida. 40 mil reais, números redondos, entre o que é hoje e o que será a partir de abril, dividido por 3 dias por semana, dá R$ 3.333 por dia de trabalho efetivo. E se a gente vai nesses 2 dias mais um, que será virtual, temos R$ 4.444 por dia de trabalho. Para não fazer uma crítica destrutiva, eu gostaria de fazer um aporte, uma sugestão para o Congresso Nacional, que poderia, em função do custo tão elevado que tem, o segundo custo maior do mundo, pelo que mostram os números, poderia ganhar, Paula, por exemplo, um salário mínimo, R$ 1.302, R$ 1.320, e o resto por produtividade, como funciona na grande maioria das empresas privadas. A pessoa ganha em função do que produz, em função do valor que gera. E esse poderia ser, por exemplo, o senador vai no plenário, vai ganhando pontos para um salário maior. Apresenta propostas, ganha mais um pouco para um salário maior. As leis que eles apresentam são aprovadas, perfeito, vai somando aí. É a aprovação de uma lei que tem um benefício geral, tem um custo. Se é uma lei que tem um benefício fundamental para a sociedade, é um valor maior. Então a pessoa vai trabalhar por um salário mínimo como grande parte dos brasileiros, e se ele produz e se ele gera valor agregado ao seu trabalho, então poderá ganhar, não interessa pelos dias que possa trabalhar, mas sim pela produtividade que gere. Uma coisa que hoje o Congresso não está tendo. Ainda nesse assunto, o Brasil tem o segundo congresso mais caro do mundo em números absolutos. Só perde para os Estados Unidos, que possuem um orçamento superior. É como se cada um dos 513 deputados e 81 senadores custasse cerca de 24 milhões de reais por ano, segundo um levantamento feito pelo Estadão. Muito boa noite, Augusto Nunes. Boa noite, Paula, nossa chefe. Boa noite, Segre. É um prazer ter você aqui ao lado. Boa noite para Ana Paula, está enfrentando uma tempestade aí. Boa noite, Cris, querida. Boa noite a você que nos acompanha. Eu vou começar com uma pergunta. Como é que funciona o parlamento na Argentina? É bicameral? Tem Senado? Senado, deputados são igualmente improdutivos, igualmente caros e trabalham pouco. E a semana também de trabalho também é de 3 dias ou não? Também, porque eles vão, sobretudo para aquelas pessoas que estão no interior do país, eles chegam na terça, então tem terça, quarta, quinta, são 3 dias, e na sexta volta. Poderiam fazer segunda e sexta virtual, se quiserem, né? Então, segunda virtual, terça, quarta e quinta presencial, sexta virtual, se quiserem, mas para trabalhar como todo mundo trabalha, 5 dias. Mas quando você fala alguma coisa, eles dizem, não, mas a gente só mostra o trabalho no Congresso, no plenário, mas a gente tem muito trabalho nos bastidores. E isso que tentam justificar os salários tão altos e a produtividade tão baixa. Aqui no Brasil é visita às bases, né? A família fica recebendo esses senadores, deputados aí pelo fim de semana, não fariam falta nem a família, né? Nem a família. Esse sistema, ele começou quando o Rio deixou de ser capital, portanto o Senado saiu de lá e foi para Brasília. O Brasil é outro país hoje. Naquela época era complicado você fazer viagens aéreas. Tá? Então os parlamentares viajavam na segunda-feira, voltavam na sexta. Isso era provisório. O Senado e a Câmara tornaram isso oficial com o passar do tempo, e eles inventaram a semana de 3 dias. Eles viajam para Brasília, os que não moram lá. Aliás, os que moram lá também ganham passagens, não sei para ir para onde. Os que não moram lá viajam na quinta-feira à tarde para os seus estados, ou ficam em Brasília sem trabalhar, e voltam na terça-feira. É por isso que o voo das terças-feiras de São Paulo, por exemplo, que vai para Brasília, o voo é chamado de Esperança do Suplente, porque vão todos os deputados e senadores. Agora, eles estão inventando o mês de 3 semanas por causa do quê? Porque o trabalho à distância. Se eles não vão trabalhar, eles não vão estar com a família, nem visitando bases. Eles não vão trabalhar.
Agora, a pandemia voltou, é novo surto, outra variante, o que é isso? Oficializaram a vadiagem, é disso que se trata, porque faz parte do programa de governo, o programa administrativo do presidente, o Rodrigo Pacheco. Ele prometeu isso para a turma. Agora, pelo menos os que estão chegando agora deveriam estranhar. Isso aí é muita vagabundagem por um salário enorme. Eu acho até no Brasil, sem querer atentar contra a instituição, eu acho que se você fechasse o Senado, não o Congresso, o Senado não faria falta. Eles representam supostamente os estados. Só atrapalham ali, só demoram, não cumprem as funções aí que lhes são atribuídas. Né? Por exemplo, não vigiam o Supremo, não combatem as ilegalidades que o Supremo comete. E fica ali, votação no Senado, vai para a Câmara, volta para o Senado. Se acabar o sistema bicameral, como é chamado, de funcionar só uma casa, não muda nada. Continua tão ruim quanto, né? Mas pelo menos a gente gasta menos. Ana, tá tudo bem por aí? Muito boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Segré, Cris. Boa noite, mestre Augusto Nunes, nossa audiência maravilhosa. Olha, a conexão ainda está um pouco instável, então se eu cair, não tem nenhuma teoria conspiratória, tá? É porque estamos atravessando uma tempestade aqui. Já, na verdade, há algumas semanas, a Califórnia nunca viu tanta chuva desde 1989. Semana passada, por exemplo, nevou ali no Hollywood Sign, né? Recentemente, o nível de neve da Califórnia ficou até maior do que o estado de Nova York, e agora nós estamos enfrentando uma tempestade de vento também, chuva e vento. Então, há muita instabilidade por aqui, os postes não estão tudo aqui na Califórnia, por causa do terremoto, a gente brinca que tudo é de papel, né? Então, os postes também eles estão instáveis. Então, se eu cair, vocês já sabem que é por causa dessa tempestade que nós estamos atravessando aqui. Bom, falar o quê, né? Um grande deboche isso. Essa ideia do Augusto é uma ideia bastante interessante. Ninguém quer fechar nenhuma instituição, mas eu acho que o Senado precisa deixar mais explícito o que eles querem para o Brasil. Nós atravessamos um período de instabilidade jurídica e ainda estamos atravessando esse período de instabilidade jurídica porque uma das prerrogativas, inclusive deveres do Senado de proteger a Constituição, não foi colocada em prática quando algum ministro do Supremo Tribunal Federal comete alguma ilegalidade, inconstitucionalidade, não respeita o ordenamento jurídico da República. E a única ferramenta que nós temos para evitar esse tipo de cenário é o Senado. E o Senado não está sendo utilizado para essa importante função que deixa estabelecido de uma maneira muito saudável a autonomia e independência entre os poderes. Ora, se não temos autonomia e independência entre os poderes, já fica complicado. E se nós jogamos na lata do lixo a única ferramenta que nós temos para preservar essa autonomia e independência em relação a ministros que cometem ilegalidades, aí fica complicado. Mais uma vez, um deboche para o brasileiro que paga os salários, as contas e os penduricalhos de todos eles que estão em Brasília. Vamos girar os assuntos aqui, porque o general Tomás Ribeiro Paiva, comandante do Exército, não vai divulgar nenhuma mensagem comemorando os acontecimentos de 31 de março de 1964. Nos últimos 59 anos, a leitura de textos alusivos ao que os militares chamam de revolução e a esquerda qualifica de golpe de Estado foi suspensa várias vezes pelo governo. A medida pode abrandar a onda de críticas ao general Tomás feitas por militantes do PT, ainda irritados com o vazamento de um áudio. Dias antes de se tornar comandante do Exército, o general afirmou o seguinte, abre aspas,
Infelizmente, foi o resultado da eleição que, para a maioria de nós, foi indesejado, mas aconteceu, fecha aspas. E aí, Cris, como é que dá para interpretar essa medida do general Tomás como um aceno ao presidente Lula depois do vazamento desse áudio? Não sei nem se é aceno ao presidente Lula ou é essa militância lulista raivosa, vingativa, que fica perseguindo tudo e todos e tentando mudar a história, se dizendo defensora do amor, da empatia e da verdade, né? Agora veja, eu estava ouvindo aí a transcrição, você ler a transcrição do tal áudio do general que teria vazado. Eu achei que ele foi muito comedido, com certeza ele estava se policiando ali nas palavras, mesmo que fosse para um grupo fechado, porque obviamente que não foi exatamente indesejado o resultado das eleições. Qualquer um que acompanhou mais de perto tanto o processo eleitoral quanto o que aconteceu nos dias seguintes, na apuração, as curvas, os gráficos da apuração e tudo mais. A gente não pode se estender, né, em comentários sobre isso, é proibido, virou assunto que o Ministério da Verdade não nos autoriza, mas quem acompanhou usaria termos muito mais fortes, em vez de indesejado, para definir o que aconteceu em relação ao anúncio, né, ao resultado das eleições. Agora, chegando na história do 31 de março, as Forças Armadas têm todo o direito de, não sei se a palavra é celebrar, comemorar, mas de lembrar essa data internamente, porque foi uma data em que as Forças Armadas ouviram os anseios da população brasileira. Aquele poder que emana do povo, naquela época, pedia para as Forças Armadas não permitirem o avanço do comunismo. Então, eu acho que o Augusto até pode trazer mais detalhes do que foi o 64, mas famílias foram para a rua pedir, muitas manifestações, a imprensa toda apoiava, TV Globo, Família Marinho, todos os grandes jornais, esses jornalões que agora andam unidos em consórcio, aí fingem que eles fizeram consórcio, mas as manchetes continuam todas consorciadas, iguaizinhas, né? Então, todo mundo apoiava a intervenção das Forças Armadas para que o comunismo não avançasse, porque já mostrava suas garras e seu perigo. E aí, o que houve ali? Foi golpe ou foi uma revolução popular? Ou foi um atendimento aos anseios da população? A história escreveu conforme quem venceu ali, né, no final das contas, depois do período do regime militar. E quem venceu foi a esquerda, que não sai, não larga o poder, está aí de novo para provar que nós vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar eleições, para usar as palavras de José Dirceu. Mas agora, por que o Exército internamente, ainda que não seja provocador e vá para as ruas no 31 de março, internamente não pode lembrar essa data? Ainda mais agora, né, que o Exército está num momento de total recolhimento, de total desconexão com a população que sempre o apoiou, e não só isso, sempre colocou a instituição, né, as instituições, Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, no topo da lista das instituições com maior credibilidade junto ao povo. Por que tem que fingir que essa data não aconteceu? Porque Lula e sua trupe de militantes raivosos está dizendo que foi golpe de novo? Então é muito complicado. Eu acho que esse era o tipo de coisa que deveria ser mantida a independência entre poderes, entre instituições. O executivo, assim como o legislativo e o judiciário deveriam ser independentes entre si, também deveriam se manter um pouco distantes das Forças Armadas, por mais que na Constituição esteja escrito que o chefe das Forças Armadas é o presidente da República. Sinto muito, general Tomás, vocês todos estão batendo continência para este presidente aí de momento. Augusto, quero te ouvir a respeito, mas só acrescentar uma informação, porque a leitura dessa ordem do dia alusiva ao 31 de março de 64, que é o nome original da mensagem, ela foi lida em todos os anos do último mandato de Jair Bolsonaro. Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer e Dilma Rousseff aboliram a cerimônia durante suas gestões, e no primeiro governo Lula, a mensagem foi lida em 2004, 2005 e 2006. Então já houve interrupções aí da leitura dessa cerimônia em outras oportunidades. Porque continua representando um fator, é ainda um fator de polarização política. Eu acho que o Brasil precisa escapar de uma espécie de maldição segundo a qual o passado não passa no Brasil. Não passa. Nós estamos discutindo ainda o que aconteceu há quase 60 anos. É a mesma coisa que a gente, em 1950,
Se a gente estivesse discutindo em 1950 a proclamação da República, ou discutindo em 1993 a Revolução Constitucionalista de 1932. Há um determinado momento, e eu acho que já passou até esse momento, que você pega o fato político com componentes militares, tá? É um fato histórico, e põe nos livros de história. Está na hora do Brasil fazer isso. Está na hora de fazer isso. As datas que ficam, elas não comportam polêmicas. 7 de setembro, proclamação da República, é isso. Porque aí você tem um feriado nacional em que o país inteiro comemora aquilo. Quando é um fator de divisão, está na hora de botar no livro de história. Né? Olha o que aconteceu de lá para cá. Sabe, o Brasil de 1964 não tem nada a ver com o Brasil de agora. Não tem nada a ver. O general Castelo Branco, tem que frisar isso aí, porque foi uma medida que mudou a configuração política brasileira. Ao profissionalizar o exército, ao acabar com a figura do anfíbio, que era o militar, que ocupava alternadamente cargos políticos e cargos de chefia militar, ele acabou com a confusão armada pelo que se chamava de Partido Verde-Oliva. Começou com os tenentes nos anos 20. Os tenentes, eu pego sempre um exemplo, estava folheando por acaso ontem o livro de memórias dele, é excelente, Oswaldo Cordeiro de Farias. Ele foi com 20 anos participante da coluna Prestes, é o tenentismo surgindo. Ele lutou na Revolução de 32, a favor da União, contra São Paulo. Foi ele que deu ao Getúlio o ultimato, levou lá o recado, ó, tem que sair, acabou o Estado Novo. Entre uma e outra governou, foi interventor no Rio Grande do Sul. Entre uma ação e outra, ele se candidatava à presidência, ao governo de Pernambuco. Ele foi governador dos 2 estados, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Ou a um cargo de chefia da FEB, na Segunda Guerra Mundial. Olha a confusão. Aí ele volta como ministro do Castelo Branco. Acabou isso aí, quando os militares que queriam ocupar algum cargo político, eles tiveram de deixar o exército, eles saíram da ativa, não voltava mais. Isso acabou com o Partido Verde-Oliva. Também acabaram, por força das mudanças aí socioeconômicas na composição do Exército, não existem mais as famílias militares que mandavam. Os irmãos Médici, você tinha várias famílias, família Médici, família Geisel, tal, são sobrenomes, Andrada Serpa. Isso acabou porque o Exército passou a representar muito mais as faixas todas que compõem os segmentos que compõem a sociedade brasileira. Hoje nós temos em cargos como generais, como almirantes, temos negros, temos descendentes, temos niceis, temos de tudo. Né? Descendentes da primeira geração, a segunda geração de imigrantes, temos tudo isso. E o Exército se profissionalizou. É bom que isso aconteça, porque você chama um militar, pode vir um militar como o Castelo Branco, que agiu bem, e pode vir o Hugo Chávez. O Hugo Chávez ele foi chamado pelo povo venezuelano, deu no que deu. Eu sou radicalmente democrata. Eu acho que tem que decidir tudo em eleições, sem intervenção militar, e para isso precisamos de uma democracia forte e sólida. Não aceito nem a ditadura do judiciário, que hoje vigora no Brasil, sem ter sido proclamada, né? Nem ditadura de qualquer direita, esquerda, tal. Eu não quero tutelas, não quero ninguém me tutelando e ninguém escolhendo por mim o presidente da República. Eu erro sozinho, deixa que eu erro. Então eu votei pela primeira vez
eu ajudei a eleger ou a não eleger um presidente da República quando eu já tinha 39 anos e dirigia a redação do Estadão. Como é que eu vou ter saudade de ditadura? Como é que eu vou querer entregar a escolha do presidente para uma determinada categoria profissional ou classe? Eu não sou contra isso. Sou contra. Eu acho que o Brasil precisa amadurecer e colocar o passado no calendário e nos livros de história. Porque até hoje a gente vê discussões sobre 64 travadas por quem não havia nascido. Naquela época era garoto. Eu não vi direito aquilo, não entendi depois. E tem gente que não sabia como era falando. Foi isso, foi aquilo. Não é assim. Não é assim. Na verdade, resumidamente, sem simplificação da história, os dois lados correram juntos para ver quem dava o golpe de Estado primeiro. Era golpe de Estado, esse é o nome. Golpe de Estado. Os dois achavam que se diziam defensores da democracia. O que aconteceria se o outro fosse o vitorioso, jamais se saberá. O que aconteceu depois de 64 livrou o Brasil de um regime de esquerda, é verdade, mas também gerou consequências que não foram boas para o Brasil. Nós temos que saber fazer a crítica de um lado e de outro. Portanto, é preciso olhar para frente, consolidar a democracia brasileira e impedir que qualquer dos poderes ou instituições mande no país, ignorando a vontade popular. Depois dessa aula de história, diga lá, Segré. Eu não tenho autoridade para falar especificamente do Brasil, mas você sabe que quando a gente fala em termos de golpes militares, governos militares, quando avaliamos a história e lemos os livros de história, nós observamos que foi uma corrente muito compartilhada na região. Brasil em 64, Argentina em 76, mesma coisa no Chile, Paraguai. Era uma questão como que parte da sociedade reclamava naquele que poderia detentar uma força armamentista para derrubar um governo que, em função dos comentários dessa época, seria muito ruim se continuasse. O curioso, quando a gente fala no exterior, especificamente do governo militar do Brasil, não conseguem se entender que, por exemplo, tenha uma estrada que se chame Castelo Branco, que tenha um elevado que se chame Costa e Silva, que é inviável para a Argentina, por exemplo, ter uma rua sequer, mesmo que seja uma rua de um bairro muito pequeno, que tenha o nome de Videla, ou Macera, ou Galtieri. Então, são realidades de cada país, mas, concordando com Augusto totalmente, são questões que devem ser fechadas para evitar que a história seja contada apenas por aquele que a escreveu. Agora, 18 horas, 13 minutos. Lembrando que estamos ao vivo no canal da Revista Oeste no YouTube, também na plataforma Rumble. Rumble se escreve, para quem está nos ouvindo aí, R-U-M-B-L-E. Então, convido você que está nos acompanhando a se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário, o seu like, o seu joinha e também participar, interagir do nosso chat. E agora o assunto é economia. Porque, como a gente noticiou no programa Oeste Sem Filtro, o governo autorizou a volta da incidência dos impostos sobre combustíveis. No entanto, para evitar a perda de arrecadação, já que a cobrança será gradual, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, criou um imposto sobre importação de petróleo cru de todas as petroleiras. A alíquota será de 9,2%. A expectativa é que o novo imposto arrecade 6,7 bilhões nos 4 meses em que permanecer em vigor. Ontem, em entrevista coletiva, Haddad negou que vai ocorrer aumento da carga tributária. Acontecerá apenas uma recomposição do orçamento. Tudo que estava represado, nós estamos conseguindo administrar com o orçamento aprovado. Mas a condição para que isso seja sustentável é que a gente consiga ter um nível de receitas, né, compatível com o nível de despesas. E ninguém está falando em aumento de carga tributária. Nós não estamos pensando em aumento de carga tributária. Nós estamos pensando em recomposição do orçamento, do ponto de vista da despesa e do ponto de vista da receita.
Cris, a gente comentou aqui da jornada de trabalho criativa, né? Tem a contabilidade criativa e agora a linguagem criativa. Então não é aumento de salário, é uma recomposição do orçamento, segundo Fernando Haddad. Mas é criativo só para inglês ver, né? Só para militante petista idiotizado, desculpe a palavra, mas é isso, só para esses verem. Porque a gente sabe que estamos querendo recompor despesas entradas e saídas de dinheiro, né? Despesas e arrecadação. Eles estão aumentando absurdamente o tamanho do Estado, os gastos do Estado, o rombo do Estado, tá aí a PEC do rombo durante a transição já aprovada, para acertar os conchavos ali feitos pela carreta furacão, né? Os 37 ministérios, os milhares de sindicalistas, todos agora militantes, ativistas, todos já debaixo da asa da mamãe Estado, todos mamando nas tetas do governo, a Lei Rouanet, né? Os milhões para os queridinhos do governo que fazem show na posse, depois recebem primeira-dama no camarote, aquele esquemão, né? Aí isso é equiparar despesa com receita. Tá bom, e aí ele tá falando para quem ali? Ele tá achando que na frente dele tem idiota. Isso ele pode falar no palanque de campanha, isso ele pode falar nos encontros fechados, quando ele tá no meio dos cupinchas, lá no Complexo do Alemão, mas ali para economistas, para empresários, ele tá achando que engana quem? Não vamos aumentar impostos um dia depois de ter aumentado? Como assim? É mais do que contabilidade ou linguagem criativa isso, não é? Ana, esse modelo de taxar exportações aí, toda vez que o governo precisa de dinheiro, acaba sendo um tiro no pé, né? Não, vai dar super certo, né? Só que não. E o curioso é que estamos vendo também, estamos falando muito, né, da imprensa que mudou agora. A imprensa do Despiora virou agora para o outro lado e sempre tem um motivo e uma razão para defender esse desgoverno. Eu estava vendo as explicações de algumas economistas e jornalistas por que é bom aumentar, né, os impostos sobre os combustíveis fósseis, que é bom para a natureza, que é bom para o planeta, que esse governo petista ele está preocupado, né, com a Amazônia, embora agora no mês de fevereiro foi o maior nível, né, de desmatamento da Amazônia dos últimos anos. E aí você fala, bom, mas espera aí, se eles estão taxando e aumentando os impostos sobre os combustíveis para proteger o meio ambiente, o que acontece, então, a pergunta que fica com o BNDES financiando gasoduto na Argentina, né? Refinarias, planos aí de construir refinarias pelo Brasil. É para ajudar o planeta ou não é para ajudar o planeta? Então, na verdade, quando nós vemos o ministro da Economia aí, né, do nível do Haddad, que saudade do ministro Paulo Guedes, você vê que ele não fala absolutamente nada com nada. É o famoso embromation, né? O Rolando Lero, fica ali falando, tropeçando nas palavras e não diz absolutamente nada. O que nós temos que prestar atenção nesse governo é que eles têm uma tática tirada das distopias de George Orwell, né? Que fala o seguinte: quem controla o passado controla o futuro. Quem controla o presente controla o passado. Ou seja, não basta apenas esconder ou reescrever o passado, tentar mudar a história, o famoso fique em casa se puder, né? Mas agora também eles floreiam as palavras do presente para que os incautos, aí, os distraídos, caiam nessa balela que está sendo esse desgoverno. Isso tudo, Paula, nós estamos apenas 2 meses dentro desse desgoverno. Imaginem como serão os próximos 3 anos e 10 meses. A economia aí que é a sua praia, essa ideia, esse modelo de taxar exportações acaba tirando competitividade também do produto brasileiro, né? Totalmente, Paula. E como eu tenho um mestrado em socialismo e todo o dano que representa o socialismo, porque na Argentina já está há muito tempo fazendo as mesmas coisas que está propondo Haddad. Mas eu tenho uma visão do que Haddad não falou e ele pensou.
que é essa retenção? Se chama retenção às exportações. O nome concreto, economicamente falando, retenções às exportações. O governo retém parte do que o exportador exporta para aumentar a arrecadação. Isso claramente, como você mencionou, tira competitividade. E como estamos falando de petróleo, não estamos falando de uma mesa que pode ter um design diferente, então uma pessoa está disposta a pagar mais. Petróleo tem um valor de mercado mundial. Então, isso pode gerar que diminua a quantidade de exportações de petróleo brasileira, o que gera maior oferta local. E, para mim, aí está o objetivo do ministro, que ele não fala. Quando você tem uma diminuição das exportações, a produção não vai parar. Então, isso provoca um aumento da oferta local, que pode vir a acontecer, diminuir o preço de venda, que é o que ele está tentando. Mas como precisa, porque gasta muito, e ele mencionou, como a gente tem mais despesas, temos que aumentar a arrecadação, seria mais ou menos a mesma coisa, Paula, que se algum funcionário de qualquer empresa está gastando muito e já fala com o seu chefe e diz, preciso de um aumento de salário. Falam, por quê? Você está produzindo mais? Não, estou tendo muita despesa. Então, preciso que você me aumente o salário, porque como eu gasto muito, preciso ganhar mais. Agora, pode acontecer uma outra coisa, e como eu venho do futuro socialista, vou me antecipar. A Argentina colocou exatamente a mesma fórmula, que não deu em nada. Mas quando você tem uma retenção às exportações e a política econômica do governo é falha, um dos indicadores que comentávamos ontem é o aumento da taxa de câmbio. Quando aumenta o dólar, o exportador ganha mais dinheiro. Então o governo está atento e fala, tá vendo? Como aumentou a taxa de câmbio, eu vou aumentar a retenção às exportações. Isso que começou com o petróleo pode esperar. Vai crescer com outros produtos também. Sempre com a desculpa de equilibrar o orçamento, mas claramente para justificar uma incompetência na função. Antes de ouvir o Augusto, vou pedir para a produção exibir o tweet de Adolfo Saxida, ele que foi ministro de Minas e Energia do governo Bolsonaro. Ele disse o seguinte: economia é modelo de equilíbrio geral. Se você taxa as exportações, o país exporta menos, o câmbio desvaloriza, o país fica mais pobre e as importações, combustíveis inclusive, ficam mais caras. Taxar as exportações de petróleo pode ter os efeitos opostos ao desejados. Ideia ruim. Vai ao encontro aí do que disse Segré, né, Augusto? Agora é impressionante a disciplina do consórcio da imprensa velha, né? Eles não se incomodam com nada, eles dão um jeito e tal. O que fez o Haddad agora foi parecido com o que fez o Edson Lobão, também conhecido pelo codinome Magro Velho, né? Quando ele foi sócio da Madre Superiora, que era o codinome do Sarney. Eles roubaram um convento, conseguiram roubar um convento. Ocorreu um apagão em tudo semelhante aos que eram tratados como um desastre absoluto pela imprensa quando ocorreu no governo do Fernando Henrique Cardoso. Ocorreu no governo Dilma, ele veio e disse o seguinte: não houve um apagão, entrevista coletiva. O que houve foi uma interrupção temporária do fornecimento de energia. Eu fiquei curioso, aí fui ver no dicionário o que era apagão. Estava lá, apagão, interrupção temporária do fornecimento de energia. É o que acaba de fazer o Haddad. Não houve um aumento da carga tributária, houve uma recomposição do orçamento. Para cima, né? No caso da arrecadação, e a gente, quem é que está pagando isso? Eles estão fazendo uma vaquinha, né, como faz o PT, quando o Dirceu é preso para pagar a multa dele, é isso que ele está dizendo. O Haddad, você vê, por essa cena, que o rosto fala, né, em entrevistas. Ele não entende nada do que está falando. Ele não entende nada. O governo Lula foi o único da história que, baseado naqueles estudos do tal gabinete de transição, pediu que o orçamento fosse aumentado sem saber como é que era a situação econômica do governo. Não, precisa de mais tantos bilhões. Já começou pedindo, já começou gastando. Aí entrou, eles ainda não sabem com o que estão lidando e subindo a carga tributária. Sempre sobra para a gente. E vai piorar, porque eles não sabem
qual é o caminho que eles devem seguir. E quando um presidente diz que algumas pessoas passam fome, milhões passam fome, porque tem os que comem muito, aí você tem uma ideia da criatividade deles para lidar com problemas sérios. É o que vem por aí. Ainda nesse assunto, o ex-presidente Jair Bolsonaro criticou nas redes sociais a volta dos impostos sobre os combustíveis. Em nosso governo, reduzimos o IPI de 4 mil produtos e os impostos de muitos outros. O gás de cozinha, diesel, etanol, zeramos o imposto federal, PIS, COFINS. Mesmo assim, mês a mês, vínhamos batendo recordes em arrecadação. Inaceitável o aumento dos combustíveis, ora anunciado pelo atual governo. Aliás, Paula, outra má notícia para o consórcio. O desemprego caiu, né? Menor patamar desde 2015, Pronto, Augusto. eles vão ter que explicar isso aí também. E só para a gente trazer aqui para o debate, a gente vai rever um trecho da entrevista concedida por Lula durante a campanha eleitoral. Eu acho um total absurdo o Brasil aumentar o preço da gasolina e do óleo diesel quando nós somos autossuficientes. Era possível você ter preço internacional quando o Brasil era importador de petróleo, era importador de óleo diesel, era importador de óleo cru, mas o Brasil é autossuficiente. O pré-sal é a mais importante descoberta de petróleo do século XXI. Sabe, então não tem nenhuma explicação aumentar o gás, nenhuma explicação aumentar a gasolina aqui dentro, e a gente importando gasolina dos Estados Unidos. O Brasil era exportador de gasolina. Isso chama-se submissão. E aí, Ana, mais uma promessa de campanha de Lula que foi por água abaixo, né? Segundo ele, é um absurdo o Brasil aumentar o preço da gasolina. Mas o que ele fala não é bem verdade. O Brasil é exportador de petróleo, mas nós não somos exportadores de gasolina. Nós não temos as refinarias no Brasil para que o produto final, né, da exploração de petróleo ele chegue da maneira como ele tem que chegar na bomba, né, nos postos de gasolina, nos carros das pessoas. Isso lembra muito também, Paula, como essas pessoas que não são pragmáticas, que não olham as ações políticas, que não olham exatamente os passos concretos, as ações governamentais de presidentes como Jair Bolsonaro, como Donald Trump, como aqueles que só elaboram alguma crítica com o fígado, como nós vimos nos últimos 4 anos no Brasil, aqui nos Estados Unidos também, não custa colocarmos nesse debate também o fato de que Donald Trump deixou a Casa Branca com os Estados Unidos totalmente independentes nesse campo energético, né? Os Estados Unidos estavam exportando barris de petróleo, o consumo estava totalmente controlado. Joe Biden entrou na Casa Branca, fechou todas as torneiras e os postos de exploração aqui nos Estados Unidos. Chegou a guerra, né, entre Ucrânia e Rússia e agora Joe Biden tem que pedir, pelo amor de Deus, para um ditador como Maduro, para ele aumentar a produção de petróleo para suprir aí as demandas aqui dentro dos Estados Unidos. Então, não adianta as narrativas e o que eles falam nessas entrevistas se a realidade não bate com as palavras dessas pessoas, né? E o Lula, ele é muito bom nisso. Nós sabemos muito bem, o Lula ele é um verdadeiro professor nessa de pegar o microfone, falar um monte de número, soltar dados que são totalmente fictícios, que não batem com a realidade. E antigamente havia uma imprensa que queria empurrar aí o PSDB, né? A verdade é essa, queria empurrar o PSDB para a presidência da República, e que foi a favor do impeachment da Dilma, que mostrou a realidade econômica do desgoverno da Dilma como ela realmente foi, e que agora sumiu. Essa imprensa sumiu. E aí fica o questionamento. Essa imprensa que criticou as mesmas pessoas que criticaram o PT no passado por esses desmandos na área econômica e agora não estão criticando e apontando os erros,
fica o questionamento por que estão fazendo isso. É porque Geraldo Alckmin é vice agora do Lula? É isso? Diga lá, Segre. Quando são coisas de economia, eu recomendaria ao atual ministro Haddad ler uma teoria que chama curva de Laffer, ou a teoria de Laffer, que indica que quando aumenta muito a carga tributária, a arrecadação começa a diminuir, porque as pessoas avaliam que compensa mais sonegar do que pagar impostos. Ao contrário, que é o que foi feito pelo governo anterior, Paulo Guedes, Bolsonaro, quando você diminui a carga tributária, o caso de PIS, COFINS, IPI diminuindo para 4.000 produtos, a pessoa que não pagava impostos começa a pagar impostos, porque entende que vale a pena entrar na formalidade da economia. Essa situação agora de aumentar impostos mostra que em campanha é uma coisa, sendo governo é outra coisa, e Lula não tem nenhum problema em falar o que for para justificar o que era naquele momento e certamente justificar o que não é no atual momento. Então, é importante entender que se aumenta a carga tributária, a arrecadação vai diminuir. E isso que buscam, esse equilibrar o orçamento, não vai acontecer. Ao contrário, o déficit fiscal vai ser cada vez maior e aí tem 3 opções e todas muito ruins para a população. A primeira é a emissão de moeda, a segunda é aumento da dívida e a terceira é aumento da carga tributária. As 3 a esquerda sabe usar muito bem. Agora, 18 horas 31 minutos, estamos ao vivo no canal da Revista Oeste no YouTube e também na plataforma Rumble. Quero fazer um convite a você que está nos acompanhando, mais de 50 mil pessoas nos acompanham ao vivo aqui no canal. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Quero convidar você que ainda não é assinante para assinar a nossa revista digital. Toda semana um conteúdo inédito é publicado no nosso site. Lembrando que é o valor da sua assinatura que financia projetos aqui como o programa Oeste Sem Filtro, nosso site de notícias 24 horas. Então, o passo a passo é muito simples, é só entrar no site revistaoeste.com/assine ou então apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui do ladinho. É um passo a passo muito rápido para você também se tornar o nosso assinante. Lembrando que a gente não aceita recursos públicos, não aceita dinheiro, verba de partido político, de governo. Então, o valor da sua assinatura que nos ajuda a manter aqui o nosso jornalismo independente. Agora a gente tem um recado do nosso parceiro para você. É rapidinho, a gente volta logo. Meu amigo, minha amiga, você que está com problema de visão, sente sua vista cansada, visão turva, tem problema de catarata ou glaucoma? Esse recado vai para você. Acaba de chegar ao Brasil o Lírios Vision, um suplemento natural que vai melhorar sua capacidade de enxergar. Ele tem luteína, zeaxantina e mais vitaminas e minerais que vão cuidar da saúde da sua visão. Ale, explique melhor pra gente como funciona esse suplemento. E é um suplemento que já está fazendo um sucesso em todo o Brasil, gente. Sabe por quê? É um suplemento bem completinho, com apenas uma cápsula por dia, porque ele é super concentrado, ele vai equilibrar as vitaminas da sua visão e vai auxiliar na regeneração das células desgastadas, fortalecendo a mácula e a retina. Pronto, fortaleceu a mácula e a retina, você volta a enxergar melhor, com mais nitidez. E o bacana é o seguinte, Cris, que quem já está tomando Lírios Vision já sente a diferença, já consegue voltar a ler um bom livro, já consegue dirigir à noite. É um suplemento bem completinho para a saúde dos seus olhos. Não perca tempo, ligue agora e adquira seu kit Lírios Vision. Ligue para 0800 787 7070. 0800 787 7070. Corre pro telefone. Não sofra mais com problemas de visão e trocas constantes de óculos. Para você tem ainda uma novidade. Quem estiver agora assistindo a Oeste Sem Filtro vai ganhar desconto. Tem promoção, Ale, é isso? Tem promoção especial para 50 primeiras pessoas que ligarem já. Então tem que ser rapidinho, 0800 787 7070. Você vai garantir o Lírios Vision com 50% de desconto, gente. É metade do preço, 50% de desconto no cartão de crédito e você ainda ganha uma linda semijoia folheada a ouro. Então não perca tempo e cuide da saúde dos seus olhos. Ligue para 0800 787 7070. 0800 787 7070. Lírios Vision, você enxergando bem. E Alexandre de Moraes decidiu desbloquear hoje as contas nas redes sociais do Partido da Causa Operária, o PCO.
Na decisão, o ministro do STF ordenou que o PCO se abstenha de publicar, promover, replicar e compartilhar fake news. Se a ordem for descumprida, será aplicada multa diária de R$10 mil. E aí, Cris? Alexandre de Moraes desbloqueou as redes, mas com restrições, e fica aquela pergunta, né? Quem que vai definir o que é fake news, desinformação, que nem existe um tipo penal para isso, né? Exatamente, a pergunta que a gente vem se fazendo há anos, porque há anos eles estão nessa conversinha de fake news, gabinete de ódio, milícias digitais, é o Ministério da Verdade se formatando, né? E, na verdade, já está concretizado aí nesse desgoverno, porque foi uma das primeiras medidas criar órgão para dizer o que é verdade e mentira, e lembrando que o próprio STF, antes das eleições, antes de Lula, antes de desgoverno, antes de AGU aparelhada e tudo isso que a gente está vendo, o próprio STF criou um departamento de combate às fake news. Então, ele já dizia para o brasileiro, olha, nós sabemos o que é verdade, vocês seguem o que nós dissermos. Se não seguir, multa, prisão, mesmo que seja ilegal, né? O Senado não faz nada, o Senado, que é o grande fiscal do judiciário, finge que não vê nossas ilegalidades, vamos seguir adiante. Então, é essa a grande questão, o que é fake news? Porque se nós soubéssemos, nós respeitaríamos, desde que votado no Congresso, pelos nossos representantes, a definição do que é verdade ou mentira e de qual a punição, porque não existe isso, é bem o que você disse, o crime de opinião vem sendo punido no Brasil há muito tempo, há pouco tempo, mas já vem de antes desse governo, né? Justamente porque o judiciário aparelhado, a serviço da esquerda brasileira, estava perseguindo quem era apoiador do então presidente Bolsonaro e agora segue com os apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. Eles conseguiram tomar o poder, que é diferente de ganhar eleições, repito as palavras de José Dirceu, que aliás foram, né, propagadas também por um certo ministro do STF, quando ele foi fazer um pequeno ativismo político ali dentro do Congresso para impedir, né, que seguisse aquela votação da PEC do voto impresso. Então, os que tomaram o poder seguem firmes nessa ideia aí do crime de opinião, de combater fake news e seguem sem nos dizer o que é a fake news. É engraçado, né, porque tem tanta gente punida nas redes sociais, as redes sociais também se sentiram elas próprias, as plataformas, livres, leves e soltas para censurar quem elas quisessem, independentemente de regras de uso, né? Bloqueiam canais, derrubam perfis e dizem simplesmente vocês infringiram as regras de uso, ou fazem como fez o YouTube. É bom a gente não se estender muito nesse assunto também, né? Aqui com a Revista Oeste, falando em conteúdo nocivo, sem dizer qual foi o conteúdo nocivo divulgado. Então, é tudo muito vago, é tudo muito tirânico e é tudo que a gente não quer. E aí, Augusto, vale lembrar que as contas nas redes sociais do PCO estavam bloqueadas desde junho do ano passado e foram liberadas hoje pelo ministro Alexandre de Moraes. Bom, é sempre o libera, mas, né, tem alguma restrição que sobra e que não é pouca coisa. Eu, aproveitando o comentário da Cris, eu vou me limitar a dar exemplos, né? A fazer perguntas e dando exemplos. Primeiro, em quais critérios se baseia o ministro Alexandre de Moraes para fixar uma multa? As multas são 10 mil, 20 mil, 10 mil por hora, 100 mil por dia. Quais são os critérios? Ninguém sabe. Tornozeleira eletrônica, quem merece? E por quê? Se é inocente, se tirou da cadeia, porque não há nada contra, não há prova, por que usa esse instrumento aí que além de tudo, humilhante? E eu queria saber também, depois de 3 anos, eles devem ter chegado a alguma conclusão, o que é desinformação ou fake news. Está na hora de fazer um glossário respondendo, esclarecendo dúvidas, e eu vou alinhavar aqui 4. É fake news ou não dizer o seguinte: ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ou seja, só se pode prender alguém, isso se alegou para soltar, porque o Lula fosse solto, só se pode prender alguém depois que o Supremo rejeitar o último recurso apresentado pela defesa do réu. É assim, é o que está na Constituição. Segundo o Supremo, é desinformação ou não?
Outra, o inquérito das fake news aboliu o devido processo legal e o direito de ampla defesa. Aboliu ou não? É fake news? Isso aqui também dá cadeia, dizer uma coisa dessas. Terceira, senadores e deputados não podem ser punidos por quaisquer opiniões, palavras ou votos. Continua valendo ou virou desinformação? Está na Constituição. E, finalmente, né, duas. Primeira, centenas de inocentes estão presos em Brasília por motivos políticos. É mentira? Finalmente, os fabricantes de tornozeleiras eletrônicas aprovam o comportamento do STF. É mentira? É fake news? Eu queria um glossário explicando isso aí, porque me confunde faz 3 anos já. Né? É tempo de soltar uma obra dessas que vai fazer muito sucesso. Agora, 18h41, a gente segue girando os assuntos aqui no programa Oeste Sem Filtro, porque hoje Janja viveu mais um momento de glória. A primeira-dama foi a estrela de uma reunião com 9 das 11 ministras do governo. Também compareceram as presidentes da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. Só estiveram ausentes Sônia Guadalajara, ministra dos Povos Originários, e Daniela Carneiro, do Turismo. A cerimônia marcou a abertura do Mês Internacional das Mulheres. Veja um trechinho da fala de Janja. Quando eu olho esse dispositivo recheado, pleno de mulheres, me deixa muito feliz, porque na campanha a gente tinha momentos em que nas reuniões estavam presentes somente eu e a Gleice. E aí a gente ficava, não é possível. E aí a gente foi, né? A gente sabe o quanto é difícil nós mulheres ocuparmos espaços de decisão e poder, principalmente na política. E aí, Ana? Janja teve um evento para chamar de seu aí hoje, hein? Ela só não sobrevoou junto com o marido as áreas afetadas, o litoral norte, né, de São Paulo. Quando é algum assunto relacionado a tragédias humanas, aí eu acho que a Janja não está tão preocupada assim. O negócio dela é aparecer. Reuniões ministeriais, carnaval, dançando, com todo mundo fotografando, agora mais uma vez com o microfone na mão. Mas quando foi para falar da tragédia que aconteceu em São Paulo, as pessoas ainda, né, vivendo as consequências daquela tragédia, um tweetzinho ali, né, provavelmente escrito pela assessoria e absolutamente mais nada. Agora, esse discurso de as mulheres têm que tomar os postos, olha, eu acho que a Cris... Paula, acho que vocês vão concordar comigo. Eu tenho muita preguiça desse discurso, porque quem tem que preencher esses postos é gente competente. Se é mulher, se é negro, se é homossexual, se é branco, se é indígena, nós não queremos saber disso. Nós queremos saber da competência, porque nós tivemos um presidente negro aqui nos Estados Unidos. Todo mundo fala, né? A América é racista. Tivemos um presidente negro aqui, Barack Obama, por 8 anos, e um presidente incompetente. Não por causa da cor da pele dele, porque era um presidente incompetente. Nós tivemos a Dilma no Brasil, mulher, foi reeleita, e caiu por quê? Porque foi incompetente. Então, essa balela, esse discursinho de que mulheres precisam tomar os postos, mulheres que sejam competentes, porque mulher competente quer que pessoas competentes estejam nos órgãos públicos, nos órgãos privados, em direções ou presidências de empresas, enfim. Esse discursinho aí é muito misógino. O curioso é que esse mesmo discurso que fala, agora a gente está vendo aí a Ana Moser, ministra do Esporte, esse mesmo discurso de proteger as mulheres não protegem as mulheres no esporte. Por que Ana Moser não falou isso? Estamos aqui, olha quantas mulheres nesse governo
para também proteger as mulheres no esporte. E nós vamos proteger as mulheres no esporte, protegendo o espaço biológico delas, não autorizando que homens possam competir de maneira desleal e desigual com meninas e atletas. Isso a gente não vê. Não é um governo de inclusão, é um governo, é um Ministério do Esporte de exclusão feminina. Cris, eu estava lendo aqui algumas temáticas do evento, né, que envolve representatividade, transversalidade e combate à misoginia e racismo. Eu ainda estou tentando entender o que ela quis dizer com dispositivo. Quando eu olho para esse dispositivo, e o dispositivo eram as mulheres sentadas no palco, não sei qual foi a confusão que ela fez. Antes, o Lula, no vídeo anterior, não conseguiu falar a palavra subserviência, né? É um casal bonito, se combinam mesmo. Olha, eu concordo com a Ana, esse discurso de precisa mais mulheres, só estava eu e a Gleice ali durante a campanha, coitadinhas, né? Sozinhas no meio daquele partido machista e misógino. A gente precisa superar isso. É que nem a história do golpe de 64, ou da Revolução, ou do movimento, enfim. A gente precisa superar isso. A gente precisa olhar para as pessoas e valorizá-las pela sua competência, pela sua capacidade. Seja homem, mulher, trans, branco, negro, gordo ou magro, ficam nessa divisão da sociedade o tempo todo. Estava aqui acessando as notícias mais recentes, acabei de me deparar com uma de que em 4 anos aumentou 300% o número de processos por gordofobia. Meu Deus, aonde que a sociedade vai parar se a gente ficar nessa de mais mulher aqui, mais gordo aqui, ou não fale do gordo, ou mais magro. É chato, mas é como diz o Constantino sempre nas lives dele, né? É mais do que chato, já está perigoso esse negócio. E aí, quando se trata de governo, fica ainda pior, porque cada vez que elas ficam nessa ladainha do mulheres, dá a impressão que só tem 11 ministras no meio de 37, vamos lembrar, são 37 ministérios e só tem 11 mulheres. Dá a impressão que as mulheres não são capazes, né? Porque, afinal de contas, esse governo tão inclusivo só escolheu 11, quando tinha 37 vagas. Por quê? Por que não existe uma ministra da economia? Por que não colocaram uma economista, tantas economistas de projeção, inclusive na esquerda, né? Por que colocaram Fernando Haddad, que ele próprio disse que não entende nada de economia e está aí mostrando que não entende mesmo? Então, é tudo muito vago, é tudo muito vazio, é tudo muito bobinho, é tudo muito raso, né? É chato ficar nesse nível de discussão quando a gente está falando de governo. Vamos governar por competência? Vamos enaltecer quem é competente? Tanto ministro aí envolvido em falcatrua, com uma capivara grande, como diz o Augusto, né? Ministro que mandou asfaltar a rua da frente, da frente a estrada da frente da sua fazenda, na cidade onde sua irmã é prefeita, e tem outras denúncias surgindo em torno desse ministro, e nada se fala. Vamos trabalhar por competência, botar gente competente aí nesse governo? Vamos, que já está passado da hora, né? Agora 18 horas e 48 minutos. Quer comentar, Augusto? Eu quero. Rapidinho. Eu vi que você estava olhando Ser aqui. mulher virou virtude, né? Virou virtude. É mulher. Então, pronto. Já está preparada para exercer qualquer cargo. Elas mentem, né? Essa turma aí está mentindo. A Janja dizendo, ficava só eu e a Gleice. Eu quero que me mostre alguma foto dela sozinha com a Gleice. Eu acho o contrário, elas não se encontram. Não se encontram. Agora, se estivesse sentindo algum tipo de solidão, chama a Dilma. Chama a Dilma. Por que não puseram a Dilma nesse grupo aí? Por que não convidaram para essa festinha? Porque até elas sabem que a Dilma Rousseff, se fosse homem seria a mesma coisa, nasceu mulher e assim, é uma perfeita besta quadrada, quase acabou com o país. Então você tem a Margaret Thatcher e a Dilma Rousseff, as duas são mulheres. Mas não é virtude, é como se eu me apresentasse aqui, eu sou homem, eu quero ser ministro porque eu sou homem. É a mesmíssima coisa. E tendo ao lado a Ana Moser, que a Ana Paula Henkel está estudando há muitos anos a linguagem que ela fala, o subdialeto, e ainda não conseguiu passar da letra A, né, Ana?
Não posso deixar os rapazes de fora aqui de comentar o evento da Janja. Diga lá, Segredo. Curto. Eu escutava com muita atenção quando a Janja menciona que era hora que tomemos espaços de poder. Ela pluralizou. E a dúvida é, se não foi escolhido pelo Lula como ministra ou ministro, qual é o espaço de poder que deveria ter a primeira-dama? E aí tem uma explicação que eu acho pode ser uma explicação de por que participa em tantas coisas do governo. Tem dois candidatos quase que naturais para suceder ao Lula. Um é Fernando Haddad, que estão colocando ele queimado na questão econômica e duvido que vai chegar com fôlego suficiente como para ter alguma possibilidade de disputar eleitoralmente qualquer cargo. Qual seria a opção? Janja. E isso é muito característico da esquerda, colocar pessoas de confiança que não necessariamente tenham capacidade, mas que sejam leais à causa. Paula, rapidamente, só para, já que o Augusto tocou no nome da Margaret Thatcher, essa turma aí demoniza a Margaret Thatcher, né? Uma das mulheres mais poderosas, né, do cenário político mundial, ex-primeira-ministra britânica, e essas mulheres aí demonizam, detestam Margaret Thatcher. Então não é sobre ser mulher, é sobre ser mulher de esquerda. E, nesse caso, no Brasil, a extrema esquerda, porque agora nós vamos dar os nomes aos bois. Isso que nós estamos vivendo no Brasil é um governo de extrema esquerda. Agora sim, 18 horas e 51 minutos. Várias irregularidades envolvendo Juscelino Filho vieram à tona desde que assumiu o Ministério das Comunicações. Uso de avião da FAB para fins particulares, omissão de patrimônio ao TSE, obras em estrada perto da fazenda da família com recursos das emendas de relator, uma lista a ser investigada pela Justiça. O pai de Juscelino foi além. Ele é réu, acusado de encomendar a morte de um agiota em Vitorino Freire, no Maranhão. A denúncia por homicídio qualificado foi aceita em 2007, mas o caso está parado no STJ. O Ministério Público tenta transferir o julgamento para São Luís. Para a acusação, o júri popular estará sob influência política se a ação for julgada em Vitorino Freire, reduto da família do réu. Cris, você bem lembrou aí do caso do Juscelino Filho, né? Tem uma capivara extensa. Bom lembrar que o pai dele ainda não teve nenhuma sentença penal condenatória, nenhum trânsito em julgado, por enquanto é réu, mas fica cada vez mais complicada a situação do ministro das Comunicações. Muito complicada, e é impressionante como este desgoverno empurra com a barriga as denúncias de corrupção, irregularidades, aliança com milicianos, ficha suja. A gente tem o ministro da Integração Regional, Valdez Góes, que é condenado em 3 instâncias. Ele está condenado à prisão e a pagar 6 milhões de reais, a devolver aos cofres públicos 6 milhões, e só está livre, não só porque tem o trânsito em julgado, mas porque ele conseguiu um habeas corpus no STF e depois o ministro pediu vistas e botaram na gaveta. Está lá, mais de 1 ano para ser julgado. Quem denunciou isso foi o agora deputado federal Deltan Dallagnol, aqui do meu estado, do Paraná. Então ele está pedindo mais explicações, está pedindo inclusive para o STF, oficialmente, com medidas legislativas ali que são passíveis de fazer, pedindo que o STF desengavete e bote para votar lá o habeas corpus do Valdez Góes. Voltando ao Juscelino Filho. Ele tem esse monte de denúncias, foi um dos primeiros, né, do governo Lula a ser exposto aí ao público, e quem está na vida pública é isso mesmo, tem toda a ficha profissional, a ficha de vida, né, vasculhada pela imprensa, ou deveria ter, né, nem sempre a imprensa anda atuante nesse sentido. A própria Daniela do Vaguinho, ministra do Turismo, que antes dos atos de 8 de janeiro estava ali, balança, mas não cai, mas já com várias denúncias, depois deu uma parada também, mas voltou a ter mais denúncias relacionadas a ela, e ninguém fala nada, ninguém, que eu digo é Lula, a própria Janja, né, a própria Janja, que está então se manifestando tanto no governo, mas ninguém, a AGU, CGU, esses órgãos de fiscalização, Rodrigo Pacheco, né, o fiscal do Legislativo e do Executivo e do Judiciário, que anda calado. Então precisa isso andar. Pensa, eu sempre peço o exercício, eu sei que vocês também têm pedido aqui, pense se em vez de governo Lula fosse governo Bolsonaro. Ministro, usou o dinheiro de orçamento secreto para asfaltar estrada na frente da fazenda da própria família, na cidade onde
a irmã é prefeita, mesmo que isso tenha sido anterior à posse como ministro, se fosse no governo Bolsonaro, o mundo já teria caído abaixo. Pai acusado de assassinato, ou de ser mandante de assassinato. Aí diriam, não, mas é o pai, não é o filho. Mas o presidente Bolsonaro era acusado por causa de uma suposta rachadinha no gabinete de um filho. Então, vamos, de novo, fazer as comparações para mostrar o porquê a imprensa não está persistindo nessas acusações. Agora, para também fazer um meia-culpa aqui, dizer que não é toda a imprensa, mesmo na imprensa que militou muito no antibolsonarismo histérico, para usar a expressão que a Ana tão apropriadamente cunhou aí, mesmo essa imprensa agora, em alguns casos, está fazendo o seu papel jornalístico. Teve uma denúncia muito grande do Estadão, uma investigação grande, pelo que eu li da notícia, e é onde eles trazem essa questão aí dele ter usado avião da FAB para ir cumprir compromissos particulares. Teve 1 ou 2 horas de reuniões em São Paulo, e depois passou um fim de semana inteiro em leilões de cavalos e sendo enaltecido ao ministro aqui presente e tal. Então foi para assuntos particulares, inclusive ganhou diárias oficiais para sexta, sábado e domingo estar em leilões de cavalo. Pois esse ministro, o Estadão, para fazer a denúncia desse ministro aí, teria ouvido 56 horas, se não me engano, de leilões de cavalo. Então, agora sim, a gente está vendo um trabalho jornalístico intenso. Durante essas 56 horas é que surgiram as várias locuções de leilão ali, dizendo, o ministro aqui nos prestigiando. Então, ficou configurado que ele estava ali como ministro, que era um compromisso particular, mas usando das condições de ministro, diárias da viagem como ministro, jatinho, que custou R$140 mil, se não me engano, combustível de aviação ali para levar o ministro, e a gente pagando a gasolina mais cara, o assalariado de salário mínimo ganhando só R$18, e tudo isso, bola para frente, né, Lula? É assim que se desgoverna um país. Ana, só para a gente explicar melhor o caso, o pai do ministro das Comunicações, Juscelino Rezende, é acusado de pagar R$18 mil para um pistoleiro matar o agiota José Soares Rodrigues. O crime aconteceu em julho de 2003. O agiota faria parte do círculo de amizade de Rezende e teria emprestado dinheiro para o então prefeito fazer campanha eleitoral. Agora, você vê, Paula, nós estamos falando de casos que estão parados na justiça. Onde está o atual ministro da Justiça, então, para comentar esse caso, já que estamos falando também do pai de um ministro do governo Lula? Curiosamente, o pai do ministro e o ministro, eles são de que estado do Brasil? Do Maranhão. E de onde o atual ministro da Justiça também é, Flávio Dino? Pois é, do Maranhão. Os pares aí se protegendo. Nós vemos que esse governo, eles escolhem exatamente o que eles querem endereçar à opinião pública, e quando vem mais um escândalo, não dá para falar um escândalo, mais uma capivara desse desgoverno. Já teve também lá a da ministra do Turismo, que inclusive estava aí com a primeira-dama, nada foi falado. Agora do ministro, né? Mais um escândalo do ministro das Comunicações, e eles esses assuntos não são tocados. Mas o pior é que, diante de coletivas com o Lula, a imprensa também não pergunta. O presidente Lula, o que o senhor tem a falar sobre agora o escândalo do ministro das Comunicações, que teria feito uma estrada, do ministro das Comunicações que viajou no avião da FAB para lá na exposição de cavalos de raça, agora do pai do ministro das Comunicações? Ninguém pergunta. O Lula simplesmente pega o microfone, fala todas as bobagens e inconsistências que ele quer falar, e ninguém pergunta absolutamente nada desses casos desse atual desgoverno. Agora, 18 horas e 59 minutos, a gente segue um giro de informações aqui no programa Oeste Sem Filtro, porque Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, vai continuar preso. Alexandre de Moraes, ministro do STF, negou um recurso da defesa.
Torres é suspeito de omissão diante das invasões dos prédios dos três poderes em 8 de janeiro. Ele era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e estava nos Estados Unidos no dia dos protestos. Torres voltou ao Brasil e se entregou à Polícia Federal quase uma semana depois dos atos. Alexandre de Moraes disse que se mantém os motivos que levaram à prisão de Torres. E aí, Cris, até uma discussão jurídica em relação à competência, né, para julgar o caso de Anderson Torres. Alguns juristas acreditam que seria competência da Justiça Federal e não do STF. Mas essa é uma discussão que se estende também para outras searas, para outros casos, como também dos presos, né, no dia 8 de janeiro, enfim. Eu não sou especialista no âmbito judiciário, não estudei direito, apenas entrevisto muitos juristas, né, como todos nós aqui, mas até da Fabiana Barroso, que tem nos acompanhado muitas vezes aqui no programa e participa também comigo do Estúdio Oeste, eu ouço muito o seguinte: nem o Anderson Torres e nem muito menos os presos que a gente tem chamado de presos políticos de Brasília, mas mais eles do que o Anderson Torres, porque veja, o Anderson Torres estava na condição de secretário, né, do Distrito Federal. Então, ele tem foro privilegiado, em tese, poderia estar com investigação no STF. Aqueles outros todos presos no QG de Brasília não tem o menor cabimento, estarem sob a instância do STF. Teriam que estar sendo julgados pelo juiz de primeira instância, cada um no seu estado. E continuam, né? Tem 603, se não me engano, que continuam, apesar dessa leva de 137 que agora o ministro Alexandre de Moraes mandou soltar de ontem para hoje. Muitos ainda nem saíram da prisão. Agora veja, o Anderson Torres está preso exatamente como? Porque, até onde eu saiba, não houve o devido processo legal, o julgamento, a condenação e o trânsito em julgado, que soltou tantos bandidos já condenados em 1, 2 e até 3 instâncias no Brasil, e inclusive permite que um deles continue sendo ministro do governo Lula. Por que Anderson Torres está preso? Por suspeita de omissão. Porque a minuta foi encontrada na casa. Minuta não é prova de nada, né? Um rascunhozinho, mas ela foi encontrada através do famoso Phishing Expedition, que é aquela forma de invadir, né, com um mandado judicial, uma ordem, enfim, a polícia invade a casa, cata tudo que tem dentro da casa, junta, olha, investiga tudo e aí acha uma coisinha e diz: isso aqui é prova de crime ou indício de crime. Ela vai lá pescar a prova para poder incriminar uma pessoa. Não é assim que a justiça funciona, né? A gente, infelizmente, aqui os leigos precisam lembrar esses nobres ministros aí que não é assim que a justiça funciona, ou não é assim que deveria funcionar numa suposta democracia que a gente sabe já não existe, infelizmente, no Brasil. Ele está preso por que exatamente? E se ele foi omisso, por que Flávio Dino também não está preso? Essa é a pergunta que eu deixo no ar. Eu sei que quem vai responder isso são os parlamentares na CPI do 8 de janeiro, que eu espero seja instalada logo. Da justiça mesmo, a gente não vai ver investigação sobre Flávio Dino, que estava numa condição ainda superior à de Anderson Torres. Anderson Torres era o responsável pela segurança ali no Distrito Federal, Flávio Dino pela segurança federal, né? Ministro da Justiça e da Segurança Pública em nível federal. Por que ele não está preso também? E aí, Augusto, só para lembrar, ontem a PGR, Procuradoria-Geral da República, se manifestou favorável também à manutenção da prisão de Anderson Torres. Muito simples, eu vou reiterar aqui o convite que a gente tem feito publicamente há mais de 2 anos. Eu convido qualquer, de preferência, seria ótimo se pudesse vir aqui, se ele quisesse vir aqui, o próprio Alexandre de Moraes. Eu convido qualquer advogado que defende as medidas adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes a vir até aqui e explicar e justificar o que está acontecendo. Até agora não apareceu nenhum. Nem aquele que diz, o Maris de Oliveira. Não, o crime já aconteceu, de que adianta punir? Disse isso. E vai ser homenageado agora, acabei de saber, pela imprensa, o consórcio noticia. Vai ser homenageado num livro que contém artigos de vários advogados, juízes e jornalistas, alguns dos quais eu respeitava até recentemente, homenageando esse advogado, porque ele vai completar 50 anos de maus serviços prestados à advocacia.
o que está acontecendo aqui no Brasil mostra que o país está virado do avesso mesmo. Vamos lá. Existe um preso, um cidadão preso, indultado pelo presidente da República. Não pode estar preso. Se o presidente concedeu o indulto, cessa o crime, acabou. Cessa a pena, cessa tudo. Está preso. O ministro, tudo bem, vamos investigar o ministro Anderson Torres. Acusado do quê? Corre em segredo de justiça. O Alexandre de Moraes não divulga nada sobre o processo e fala em público, não nos autos, sobre o processo, ao julgar um recurso encaminhado a ele, que é o autor da decisão, da medida. Então, está todo mundo doido. Está todo mundo doido. Como é que pode? Quer dizer, eu chego aqui, o segredo está preso. Está preso porque ele nasceu na Argentina. Nasceu na Argentina. Mas o que tem algum agravante? Tem. Ele canta bem e nasceu na Argentina. Aí o segredo manda entra com uma ação. O advogado me procura. Eu digo, não conto. Tem mais algumas coisas aí, mas eu não vou contar. Aplica a multa ainda. E aplica uma multa. Então, ele não sabe o que é. O advogado recorre contra a minha decisão e eu digo, não, está recusado. E ponto final. É isso o que está acontecendo. E o restante do Supremo, que decidiu com todo alarde, ninguém pode ser preso, né, julgado culpado antes do trânsito em julgado, da sentença penal condenatória, aquele juridiquês maluco lá deles, que todas as frases eram enroladas para tornar menos difícil a explicação da saída, da libertação do Lula. E agora isso acontece, de novo, algum advogado a favor disso, que venha aqui explicar, a gente cansa de convidar, certo, Paula? Estamos aqui e vamos interpelar educadamente. Será muito bem tratado, ao contrário do que vem acontecendo com as centenas de prisioneiros em Brasília. Vai ser bem tratado. Nós vamos apenas esclarecer um assunto para o qual não há explicações. Eles não sabem o que justificar. Então, correm em segredo de justiça e, no meio desse segredo todo, ele diz, não, permanecem os motivos que justificaram a prisão. E você não sabe quais são esses motivos. Isto é o Brasil de hoje. É isso. Se alguém se sente seguro juridicamente, aí é maluco. Tão maluco quanto quem provoca uma situação desse tipo. Lembrando que estamos ao vivo no canal da Revista Oeste, no YouTube, também pela plataforma Rumble. Quero convidar você mais uma vez para assinar a Revista Oeste. Toda semana um conteúdo inédito, exclusivo, é publicado no nosso site. Para assinar é muito simples, é só entrar no site revistaoeste.com/assine ou então apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui do ladinho. Lembrando que é o valor da sua assinatura que ajuda a financiar projetos aqui como o programa Oeste Sem Filtro e toda a nossa equipe de jornalistas independentes. Então a gente conta com você, é muito rápido, é muito simples. Com a assinatura você tem acesso aos textos dos melhores jornalistas do Brasil. Toda sexta-feira textos de Augusto Nunes, J.R. Guzzo, Ana Paula Henkel, Gustavo Segré, Silvio Navarro, Rodrigo Constantino, Bruno Meyer, Dagomir Marquesi, Christian Costa, enfim, é um timaço de jornalistas para você. Então fica a dica. Corre lá no site, assine a Revista Oeste e faça parte da nossa comunidade. Agora a gente tem um recadinho. Paula. Diga lá, Ana. Só para acrescentar rapidamente, queria informar, né, a nossa audiência que essa semana o Alexandre de Moraes sofreu uma derrota grande aqui nos Estados Unidos, né, porque aqui existe ordenamento jurídico, respeito às leis. Lembrando que Alexandre de Moraes pediu que os Estados Unidos extraditassem o jornalista Alan dos Santos pelo terrível e horroroso crime de fake news, né? Crime de opinião. E os Estados Unidos, essa semana, o governo americano simplesmente deu de ombros para o Alexandre de Moraes e disse que não há absolutamente nenhuma razão para extraditar
o jornalista Alan dos Santos, e muitos tentaram noticiar no Brasil, né? Aí a ala da extrema imprensa tentou noticiar que o governo americano pediu mais informações. O governo americano simplesmente disse que não há relevância alguma e não há o menor sentido no pedido do Alexandre de Moraes. Agora sim, a gente tem um recadinho rápido do nosso parceiro. Fica aí que logo mais tem mais informação e notícias aqui no Oeste Sem Filtro. Vamos falar sobre saúde agora, falar desse produto fantástico que vem ajudando milhares de pessoas. Um produto 100% natural. O Ora Pronobis vai equilibrar sua saúde, fazendo uma limpeza no organismo e melhorando a circulação sanguínea, prevenindo doenças cardíacas como infarto e AVC. E também é rico em proteínas e fibras, importantíssimo para quem tem problemas como anemia, diabetes, pressão alta e colesterol. O Ora Pronobis também é um poderosíssimo anti-inflamatório natural para você que sofre com as dores do dia a dia, dor nas pernas, no joelho, na coluna, você que tem artrite, artrose, ele auxilia na regeneração da cartilagem e massa óssea, evitando aquele atrito de osso com osso. Não perca a oportunidade de ter na sua casa o Ora Pronobis da Lírios Suplementos. Ligue agora no 0800 787 7070. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo? Você sofre de artrite, artrose? Não sabe o que fazer para melhorar? A Lírios Suplementos traz para você o Ora Pronobis, um produto 100% natural com alto poder anti-inflamatório e antioxidante. Auxilia no controle de colesterol e diabetes, fibromialgia e regulamento do intestino. Adquira o seu ligando agora para 0800 787 7070. Tenha qualidade de vida com Ora Pronobis da Lírios Suplementos. Incrível, né? E ele ainda vai fortalecer a sua imunidade e também enriquecido com magnésio. Muita gente não sabe, mas o magnésio é responsável pela produção da serotonina, o hormônio da felicidade, Cris. Então, pessoas que sofrem com ansiedade, depressão, insônia, voltam a ter qualidade de vida e a dormir bem melhor. Para completar, tem promoção. Conte pra gente, Tem promoção especial. Se você ligar agora e for uma das 50 primeiras, você garante um super desconto de 50%, frete grátis para todo o Brasil e uma linda semijoia folheada a ouro. Então, corre pro telefone. 0800 787 7070. O Ora Pronobis é da Lírios Suplementos. E agora o assunto são as privatizações. O governador Tarcísio de Freitas autorizou o início do processo de privatização da Sabesp e da empresa metropolitana de águas e energia, a EMAI. Tarcísio vai seguir o modelo adotado pela Eletrobras, desestatizada no ano passado. A Sabesp e a EMAI estão entre os 17 projetos de concessões e parcerias público-privadas considerados prioritários pelo governador. Levando esses projetos a termos, a gente está falando de mais de 100 bi de investimentos. Então, é atrair mais de 100 bilhões de reais, em torno de 130 bilhões de reais a nossa avaliação em investimentos privados para o Estado de São Paulo. Então, isso aí é aderente àquilo que durante a campanha toda nós pregamos e a gente vem falando. Nós vamos buscar a parceria com o setor privado para trazer o investimento, para gerar um emprego, para aumentar a eficiência. É uma aposta, a gente acredita muito na eficiência do setor privado. Nós percebemos que existe o capital no mercado e o que a gente precisa são de bons projetos, projetos que mitiguem a percepção de risco. E aí, Segre, boa notícia para o Estado de São Paulo, estimativa de 130 bilhões de reais em investimentos. Muito boa. E é a contraparte de um governo nacional que tenta estatizar o que está privatizado e o Tarcísio de Freitas está mostrando que pode ser feito de uma forma diferente e com certeza, Paulo, vai ter um resultado muito bom. Em geral, quando as empresas estatais são controladas por políticos, ninguém prioriza o resultado econômico. Para a sociedade, muito menos o resultado econômico desse investimento. Então, temos empresas públicas que dão muito prejuízos, que são cabides de emprego para pessoas conhecidas, amigas do poder, e quando você privatiza o capital privado, dá prioridade à competência. Por isso, em geral, temos exemplos variados na história do Brasil. Vale do Rio Doce, Embraer, que eram empresas que, quando estavam em poder público, perdiam dinheiro. E quando passaram ao poder privado, ganhavam dinheiro. Qual era a explicação? Simplesmente a forma de administrar o recurso público ou o recurso privado. O Tarcísio está se posicionando da vereda em frente, a calçada do outro lado do governo nacional. E certamente vai colher os frutos.
E aí, Cris, governador Tarcísio vai na contramão do governo federal, que já falou até em reestatizar a Eletrobras, né? Na contramão e traz um alento, né, pelo menos para uma parte da população brasileira, aquela que vive em São Paulo, ou os paulistas que estão em outros estados, mas acompanhando com muito prazer o desenrolar desse governo. Veja como São Paulo está voando, apesar da tragédia ocorrida durante o carnaval no litoral norte ali, que ainda vai demandar muito trabalho estadual, municipal e federal por muito tempo, e infelizmente tantos mortos, né, tantas pessoas desabrigadas, mas São Paulo só traz boa notícia dia após dia, ao passo em que o governo federal de Lula está nesse atraso, nesse marasmo, nesse fiasco, nesse agigantamento do Estado, nessa explosão de gastos, nesse rombo financeiro e aumentando impostos e dizendo que está tudo bem, que está tudo maravilhoso. Nada das promessas de campanha cumpridas. Até hoje não há um plano de governo, não havia na campanha, deram um cheque em branco para Lula. Continua não havendo um plano de governo, 2 meses já de governo, entrando o 3º mês, sem a gente saber a que veio esse desgoverno e já sentindo na pele, né, os aumentos de preços, inflação e tudo mais. Então é muito triste. Agora há pouco eu li um comentário aqui, quando a gente falava ainda no início do programa do aumento da gasolina, acho que é a Ana Paula Serra, se não me engano, do Pará, dizendo que o feijão já está custando R$ 11,50, imagino que seja o pacote de 500 gramas, né? R$ 11,50 no Pará. Então, obviamente, que o combustível, ao contrário do que andam dizendo uns jornalistas por aí, o aumento de combustível, ele vai onerar toda a cadeia produtiva por causa do frete. O Brasil é um país de modal rodoviário. Tudo que chega aos vários estados, aos vários municípios, chega de caminhão, e com o combustível mais caro, mesmo que a frota de caminhões seja a diesel, vai ter impacto em todos os produtos. Afinal, dentro das cidades circulam aqueles veículos menores, a agricultura familiar depende de carro, de utilitários, e toda a cadeia produtiva depende de vai e vem de veículos, né? Em relação a tamanho do Estado, a privatizar ou a estatizar, que bom, né, que Tarcísio está já avançando com a privatização da Sabesp, porque a gente tem o marco legal do saneamento, aquele, né, que o PT votou contra, PSB, PCdoB, esses partidos aí de extrema esquerda, todos votaram contra, queriam que o brasileiro continuasse com o esgoto a céu aberto na frente de casa, sem água tratada. O Tarcísio está fazendo o mesmo movimento que no governo Bolsonaro resultou na aprovação no Legislativo do Marco Legal do Saneamento, permitindo que empresas particulares entrem nessa área e que venha investimento para o estado de São Paulo, já que para o resto do país está tudo caminhando na contramão, né? Vamos torcer para que São Paulo seja um exemplo para o país e que, no futuro, o resto do Brasil se espelhe em São Paulo. Augusto, lembrando que ainda nessa semana o governador Tarcísio de Freitas voltou a defender a privatização também do Porto de Santos, né? Olha, o técnico de futebol e jornalista João Saldanha, ele dizia que você reconhece o craque de futebol como você reconhece um cavalo de raças, pela passada. No modo de entrar em campo ali, você já vê que aqui está o craque. Um político e um grande administrador, você percebe pela segurança no olhar e no discurso. Ele não é um orador de palanque, mas você percebe que não faltam palavras porque as ideias estão perfeitamente organizadas, ele sabe o que quer. São Paulo está numa situação econômica muito boa. Ele herdou um governo em ordem. São Paulo tem uma infraestrutura que o restante do Brasil não tem. Aqui, praticamente, não há nenhuma rodovia importante que não tenha sido duplicada. Já está multiplicando pistas. No estado de São Paulo, com o plano de vicinais, o Montoro botou um nome de remédio num grande plano aí de pequenas estradas, que são ligando municípios e vilas, né, distritos. Nenhum paulista está a mais de 10 quilômetros do asfalto, só se tiver um latifúndio aí com muita estrada de terra, senão encontra o asfalto. Ele está mirando nos lugares certos, vai transferir o palácio para o centro da cidade,
vai resolver o problema de Cracolândia, essas coisas, levando a população que trabalha em órgãos públicos, que são 18 mil funcionários, para o centro, tudo andando. Ele volta para o Palácio dos Campos Elíseos, que já foi sede do governo estadual, tudo em parceria público-privada. E agora, ele está vendo isso, trabalhou com muita segurança em São Sebastião, fez o possível, e está privatizando o que tem de ser privatizado. E vai chegar também ao Porto de Santos. Eu sou muito otimista quanto ao desempenho do Tarcísio, e olha, era o que o Dória deveria ter assistido antes. Basta você fazer um grande governo em São Paulo que você imediatamente lançado por quem ouve a presidência da República. Não precisa ser agora, ele não precisa fazer planos, atropelar ninguém. Governe. Ele está concentrado no governo de São Paulo. Não tem dúvida de que vai ser sucesso. E agora a gente segue aqui no giro de assuntos. 3 vinícolas gaúchas acusadas de uso de trabalho semelhante à escravidão no Rio Grande do Sul se defenderam das denúncias. Na última quarta-feira, a empresa Fênix Serviços de Apoio Administrativo, que presta serviços às vinícolas Aurora, Cooperativa Garibaldi e Salton, foi acusada do crime. 3 trabalhadores contaram à polícia que eram mantidos contra a vontade num alojamento. Uma operação identificou outras 200 pessoas na mesma situação. Os trabalhadores seriam extorquidos, ameaçados, agredidos e torturados. Em entrevista ao site da Revista Oeste, as vinícolas disseram que desconheciam o fato e que o ocorrido merece total repúdio de todos que prezam pela dignidade humana e que a ocorrência não representa as práticas do setor. Ana, é triste, né, ter que noticiar um fato desse em pleno século XXI, pessoas que vivem em condições análogas aí à escravidão, mas é preciso separar, né, a responsabilidade da empresa terceirizada e das vinícolas que contrataram o serviço dessa empresa. Né? Claro, Paula, e o ano é 2023 e ainda nós temos testemunhado barbáries, né, como essa noticiada pela Revista Oeste, mas também na própria China, por exemplo, né, as pessoas que sabem dos relacionamentos nada republicanos, por exemplo, com esse desgoverno e com a ditadura chinesa e outras ditaduras, eles também, essas pessoas se calam diante dos campos de concentração dos uigures na China, do trabalho escravo na China, trabalho forçado na China, e onde está a turma dos direitos humanos, né, para colocar aí o dedo nessa ferida toda e mostrar essa barbárie, como você muito bem disse. Em pleno ano 2023, nós ainda temos que nos deparar com situações como essa, muito triste. Um pequeno comentário rápido comentário sobre o ex-ministro, agora governador de São Paulo, Tarcísio, é que quando o presidente Bolsonaro falou aquela palavrinha, né, aquela frase, eles vão sentir saudade da gente, pelo menos o pessoal de São Paulo não está sentindo tanta falta assim, ou a falta está sendo aí suprida pela presença do Tarcísio, uma pasta que foi extremamente técnica no governo do presidente Bolsonaro e não deixa de ser o legado de um ótimo governo. Perfeito. Cris, ainda sobre esse assunto das denúncias das vinícolas, Pedro Augusto de Oliveira Santana, responsável pela empresa Fênix, foi preso e solto depois de pagar a fiança de quase R$40 mil. A empresa disse em nota que os devidos esclarecimentos serão prestados no decorrer do processo judicial. Eu corroboro o que a Ana falou aí, é muito triste a gente estar noticiando esse tipo de assunto em pleno século XXI, né, já entrando na terceira década do século aqui, e tantas aberrações não é nem de século passado, né, a gente lembra de período de Inquisição, Idade Média, o Brasil viveu escravidão lá no início da colonização, parece que o assunto já estava superado com todas as devidas reparações históricas que sempre serão necessárias, e a gente está aqui ainda noticiando isso. Mas só para lembrar que não é exclusividade do Brasil, não é exclusividade sequer do Rio Grande do Sul. Eu morei no Maranhão 2 anos, ele está falando tanto de Maranhão ultimamente, né, por causa de Flávio Dino, Juscelino Filho. Eu morei no Maranhão nos anos de 99 e 2000, e uma das primeiras reportagens que eu fiz lá foi sobre trabalho escravo.
E lá o mais comum era em carvoarias, que ainda tem em vários lugares do Brasil, e especialmente de crianças muito pequenas trabalhando quebrando coco babaçu. Então eram martelinhos mesmo, muitas delas ficando com as mãos deformadas, amputando dedinhos até, porque obviamente não tinham domínio da ferramenta. Então, às vezes, com autorização dos pais, por muita ignorância, por muita carência, por muita pobreza, mas também análogo à escravidão. Então, não só trabalho infantil, mas trabalho escravo. Isso tem aos montes pelo Brasil ainda. Infelizmente, a Polícia Federal precisa ficar em cima. Mas eu queria fazer um comentário em cima do judiciário. Vejam o que é quando está na primeira instância ou mesmo na Justiça Federal, mas dos estados. A pessoa acusada vai ter direito a se defender em liberdade, pagou fiança. Por quê? Porque a lei, nesse caso, permite pagamento de fiança. Quem pode, paga. Quem não pode, fica preso, né? Tá aí tantos homens presos por não pagar pensão alimentícia, não tinham o dinheiro, acabam presos e ficam presos, porque não tem dinheiro também para pagar a fiança. Esse aí saiu pagando R$40 mil e vai responder na justiça. E Anderson Torres, Daniel Silveira, Roberto Jefferson, os 813 presos políticos ainda de Brasília, outros que estão presos pelo Brasil acusados de terrorismo ou de financiamento de terrorismo, aquele pastor do Espírito Santo, aquele empresário que foi preso antes da virada do ano, ainda na frente do QG em Brasília, todos esses presos à revelia da lei. Então, cadê o judiciário brasileiro para atuar da mesma forma, conforme a lei, em todos os casos? É isso que fica no ar a pergunta. Segre, vale lembrar que é a época agora da vindima, né? A colheita da uva, então são trabalhadores temporários. Essa operação aí da polícia resgatou aí cerca de 200 trabalhadores vivendo em condições análogas à escravidão. É terrível, é inaceitável e tem que ser combatido com todo o rigor da lei. Mas, de qualquer maneira, é importante isso para alertar aquelas empresas que terceirizam determinados serviços, o controle não somente daquilo que essas empresas fazem, sino que as terceirizadas também. E tem muita produção, Brasil afora, que tem terceirização. Então, é importante observar essas questões para não estar sem querer, ou sem saber, ou sem pesquisar, estando muito próximas de empresas que contrariam a lei laboral, trabalhista. Agora, 19h26, está terminando aqui mais uma edição do programa Oeste Sem Filtro. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Quero mandar um beijo especial para o Rio de Janeiro, porque hoje a cidade maravilhosa faz aniversário. Augusto, Segre, Ana, Cris, são quantos anos? 458 anos da cidade maravilhosa. Parabéns a todos aí, os cariocas. Bom, a gente começa se despedindo aqui. Vamos começar com o Segre, que hoje nos deu a honra da presença aqui no estúdio. Muito boa noite, Segre. Sei que você está preparando seu repertório para sexta-feira. Cris, não sei se você está sabendo que sexta-feira vai ter cantoria aqui. Tem pedidos, Ana Paula? Conta aí, o que é? O povo está pedindo. Mandei, tem pedidos no chat aqui. Agora perdi o comentário, mas eu mandei para a produção, vão te encaminhar aí. Poxa. Bom, o pessoal está pedindo aqui, está todo mundo animado, o pessoal já comprando roupa nova para o programa de sexta-feira. Pode ser também. Bom, amanhã, Paula, a gente vai soltar 3 opções de músicas para que quem nos acompanha todos os dias possa participar de uma enquete. E a música mais votada será a música que eu vou cantar com pista musical na sexta-feira e que parece Augusto vai dançar. Não sabemos, estamos negociando. Estamos negociando. Assim eu precisamos de 15 minutos de ensaio. A gente está preparando vários números artísticos para sexta-feira, pessoal. Ana, você tem que preparar o seu, hein? Fica a dica aí. Não, já comprei, já encomendei meu vestido Armani para sexta-feira. Só Armani para ouvir o Segre, só Armani. Só não sandália Hermès, né, Ana? Muito bom. Não, sandália Hermès não. Cris, querida, muito boa noite. Obrigada pela companhia de hoje. Eu que agradeço, Paula. Sempre um prazer estar aqui com vocês, apesar das notícias e das imagens, né? O pessoal estava comentando no chat aqui ainda sobre aquela imagem do Lula e do Tarcísio, e foi exatamente o que eu observei, né? O Lula parece que some ali atrás do Tarcísio, não só por ser menor, mas por ser apagado mesmo, é impressionante. Então, boa noite, Paula, boa noite, Ana Paula, Segre, Augusto e a nossa audiência. Ana, querida, muito boa noite, espero que as coisas estejam mais tranquilas por aí, a tempestade passou?
Não passou, eu até peço desculpas se durante a nossa transmissão aqui, o nosso bate-papo, havia algum barulho, mas caiu uma chuva de granizo agora, deve ter uns 20 minutos. E como não chove na Califórnia, quando chove, os transtornos, eles são, parece que em dobro. As pessoas não estão acostumadas a dirigir também, né, nas ruas muito molhadas. Mas muita chuva, muita neve nas montanhas daqui e vamos seguindo aqui do jeito que o californiano é acostumado. Sem muita chuva, com alguns terremotos. Agora vamos sair aqui de casa e ver os estragos. Tomara que não tenha acontecido nada. Obrigada, Paula, Cris, Segre, Mestre, Augusto Nunes, a nossa audiência. Um beijo, até amanhã. Boa noite, Augusto. Você já foi convocado para sexta-feira, hein? Já estou no espetáculo, mas como coadjuvante, né? O protagonista é o Segre. Temos vídeos, do Augusto dançando. Tá aí. Temos vídeos. Eu cantava e ele dançava. Segre, prazer enorme ter você aqui honra. com a Paula, nossa chefe. Boa noite, Paula, Segre. Boa noite, minha grande parceira, Ana. Boa noite, Cris. E boa noite a você que nos acompanhou até aqui. Até amanhã. Mais uma vez, um beijo para o Rio de Janeiro. E para você que ficou conosco até aqui, lembre-se de fazer a sua inscrição no nosso canal, deixar o seu like, o seu comentário e continue com a gente, porque logo mais às 8h30 da noite tem o programa Westcast, comandado pelo Dagomir Marquesi. O convidado de hoje é o nosso colega que vira e mexe está por aqui no Oeste Sem Filtro, Flávio Morgenstern. Tá imperdível. E se você gosta do nosso conteúdo, assine a Revista Oeste. Lembrando que a gente não aceita recurso público, então é a sua assinatura que move o nosso jornalismo independente. Uma boa noite e até amanhã.